O que irei apresentar aqui hoje é parte de um trabalho que já venho desenvolvendo há algum tempo. Irei inicialmente explorar um vídeo chamado Pancararu Sobem. Este vídeo ganhou um prêmio no Festival do Minuto no ano de 2008 na categoria Cidades. Este era o ano em que eu fazia minha pesquisa de campo na cidade de São Paulo. Eu estudava a mobilização étnica de uma população indígena, migrante do Nordeste, que vive há muitas décadas na cidade de São Paulo, os próprios Pancararu. O vídeo gerou uma polêmica entre os indígenas. Ele foi considerado de mau gosto e de má fé. Os Pancararu consideravam que eram ridicularizados no vídeo. Vamos visualizar o vídeo. Aqui tá subindo, olha. Ele tá cheio já. Eu vou dar uma dificuldade. Fala Sexto andar. Segurando o solo, essa foto tem solo. É do elevador. Vamos inicialmente analisar a decupagem do vídeo. Ele está dividido em duas partes. São dois planos sequência com a mesma duração, duas partes de 30 segundos. O vídeo funciona como uma espécie de espelho invertido. A segunda parte faz um contraponto, um contracampo da primeira. A primeira parte eu intitulei de ritual. Ela se constitui de um plano sequência com som de música em onomatopeias, de dança, de imagens em movimento circular, feitas de baixo para cima, que cria uma perspectiva mais etérea, mais efusiva, que se amplia com o uso de uma luz branca estourada. Ela também cria um perfil anônimo dos performances Pancararu. Na primeira vez que vemos o vídeo, mal reparamos que há edifícios atrás dos indígenas. Eles estão sob uma luz branca estourada que os torna menos perceptíveis. A segunda parte eu intitulei de documentário. Ela é formada por um plano sequência também, mas tomado de um plano geral, de uso de som ambiente, com barulho, vozes audíveis fora do quadro, risadas, microfone aberto. O final tem uma montagem surrealista onde se mistura o som das vozes ambiente com a música ritual inicial do filme. Uma única voz que está fora do quadro em off, uma mulher diz: "Figura insólita, essa foto é insólita." Um homem ri e diz: "A do elevador." Insólito é um adjetivo que se refere no âmbito da enfermidade a algo que não é habitual, infrequente, raro, incomum ou anormal. E com relação ao estilo, a palavra se refere àquilo que se opõe aos usos e costumes, que é contrário às regras, à tradição. Como eu falei, o vídeo ganhou o prêmio na categoria Cidades e causou mal-estar entre os indígenas, principalmente por causa da segunda parte do filme na qual os Pancararu estão no elevador. Na época escrevi o autor do vídeo, que é publicitário, e ele me contou que estava indo para a aula de yoga no edifício do SESC, que naquela ocasião sediava a cerimônia do Prêmio Culturas Indígenas, patrocinada pelo MEC. Os Pancararu faziam uma apresentação, uma performance na entrada do edifício. Foi nesse contexto que ele fez as imagens com o uso do celular. Uma comparação curiosa que pode nos ajudar a entender esse arranjo magético pode ser feita com o filme Pancararu de Brejo dos Padres, de 1977, de Vladimir Carvalho e fotografia de Walter Carvalho. A pesquisa e convite veio da diretora do Museu do Índio na época, Cláudia Menezes. Em um artigo escrito por ele sobre este filme, Vladimir Carvalho diz que procurou produzir dois tipos de discursos diferentes. Um que chamou de etnográfico, que focalizava os rituais com os praiás, e outro que chamou de documentário, que focalizava o cotidiano e a relação com os não indígenas no contexto da desigualdade política e econômica e também da migração para a cidade de São Paulo. No trecho mais significativo, esse diretor escreveu: "O filme resultou de interesse mais propriamente antropológico e nesse meio haveria de circular, no Brasil e no exterior,
Mas não contentes com um vetor exclusivamente etnográfico, saímos à cata de entrevistas e das rotinas de trabalho dos Pancararu. Novamente encontramos uma bolandeira e também uma casa de farinha, trabalhos com cerâmica. Acompanhamos um grupo de índios ao mercado de Paulo Afonso, onde comercializavam esses produtos da lavoura. Gravamos discussões com populares sobre a convivência com os índios e flagramos denúncias de exploração contra o caminhoneiro que os transportava entre a aldeia e o mercado. Essas sequências compuseram uma moldura social em torno dos rituais. Vladimir Carvalho escreveu que para eles os Pancararu não eram nada parecidos com o tipo clássico dos chamados povos da floresta, e que eles estavam bastante aculturados, e que por conta dos conflitos fundiários a relação com os não-índios era intensa e tensa. Os não-índios pobres, por sua vez, procuravam se casar com gente da tribo, da existência de pancararus quase brancos ou mesmo mulatos. Sobre o ritual registrado, Carvalho notou que ele era um ritual propiciatório impressionante, onde aflora um primitivismo quase imperceptível no resto do tempo. Assim, sendo esse o foco central do interesse de Cláudia, filmamos extensamente a cerimônia. Vladimir Carvalho definiu que o documentário funciona dentro do seu filme etnográfico com uma moldura social em torno dos rituais Pancararu. Na categoria de filme etnográfico, ele deixou registrado apenas os rituais e na de documentário registrou as questões políticas, econômicas e sociais que eram motivo de polêmica naquele momento entre os Pancararu. Assim, curiosamente, ele faz a mesma divisão que o autor do vídeo Pancararu Sobem faz. Ele inclusive nomeia essa divisão. A pergunta é: o que esse dualismo faz funcionar enquanto uma gramática imagética? Uma sugestão é pensar que essa gramática faz funcionar o plano das imagens agonísticas no filme. A separação entre ritual como etnográfico e conflito-violência como documentário não se observa na tradição do filme etnográfico. Mas, ao mesmo tempo, é correto identificar nesse dualismo uma visão de senso comum do filme etnográfico, cuja própria academia em parte tem culpa. Jean Rouch reivindicava que certos filmes deveriam ser restritos à academia, e ele foi o maior nome da institucionalização do filme etnográfico. Embora Rouch tenha insistido que o filme etnográfico era uma chave próxima do registro de rituais, isso não significa que ele o fizera fora da política. Pelo contrário, ele documentou a violência, os flagrantes de tensões, de conflitos e antagonismos e os narrou de maneira bastante original. Em Os Mestres Loucos, a partir de insights oriundos do surrealismo, a violência é transformada e informada pelo ritual e com muita perspicácia, Rouch mostra a relação direta entre o cerimonial nativo e o do exército britânico. Em Eu Negro, a proposta de O Cinema Verdade autoriza a fabulação e a encenação como formas legítimas de narrar a experiência. A briga do fim do filme entre um dos protagonistas e um homem branco, a encenação dessa briga é uma metáfora poderosa do racismo e do colonialismo. Reencenando em eventos reais personagens de sua própria história, narradores de seu cotidiano, os atores e personagens elaboram um discurso sobre si. Aí está a própria noção de filme etnográfico. A violência pode ser narrada de maneira transformada, ora informada pelo ritual, ora pelo cotidiano. O cinema direto ficou marcado por cenas famosas de violência. John Marshall ajudou a popularizar o gênero com filmes feitos para a televisão nos anos 70. Nesses curtas, ele denuncia a violência cotidiana acompanhando ocorrências policiais. Transmitido pela TV, este trabalho ajudou na popularização do filme documentário e sua gramática, sua forma narrativa de cinema direto. A possibilidade de acessar o real e a intimidade era um grande apelo desse tipo de filme. Nesse curta ele registra uma briga doméstica por questões financeiras na periferia de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Em Nye, um dos principais filmes da extensa obra de John Marshall, ele mostra a história de uma mulher que ele pôde acompanhar desde a infância, nos anos 50, até a fase adulta, em fim dos anos 80. O filme mostra uma fase difícil na vida da protagonista, que é a experiência da fome, da penúria econômica e a restrição de circulação e violência institucional. Através de um cinema direto, ele documenta a violência sob diversas formas, até a física e explícita.
These bushmen don't work. They loaf around all the time, you know. If they should be paid for the work they actually perform, yes, they won't draw 25 on them, even less. And then we have a crowd around here cleaning up all the time, you know, the yards and garden and the office, which is in process of being completed now. Em The X-Fight, de Tim Ash, sobre o conflito entre dois grupos em Yanomami, a tensão e o conflito e a violência são tratados de modo semelhante. De maneira explícita, o autor exibe imagens de brigas onde foices e facões são usados. Essa noção de antagonismo como enredo aparece também no famoso filme de Robert Gardner, Dead Birds, e suas cenas de guerra explícita. By contrast, causing the death of an enemy is tonic to the soul and lifts the spirit. Algo completamente diferente acontece na encenação da violência em Turobian Cricket, de Jerry Leach. O filme apresenta a apropriação pelos nativos turobiandeses do jogo de cricket britânico, onde os times são formados por clãs tribais, e onde o antagonismo clânico é encenado e performatizado por indumentárias, música, dança e provocações verbais. Em certo sentido, Cannibal Tours segue aspecto semelhante da crítica pós-colonial e é mais contundente. O filme acompanha um grupo de turistas europeus e norte-americanos durante suas férias, onde a grande atração turística são as comunidades nativas da Papua Nova Guiné, na Melanésia. O filme explora o contraste entre turistas e a população nativa e enfoca os flagrantes onde o exotismo é reificado e hipervalorizado pelos turistas. A montagem e os enquadramentos também enfatizam a desigualdade econômica e o contraste racial entre os dois grupos. O título do filme alude à antropofagia ritual de alguns grupos melanésios em contraste ao canibalismo do turismo de exotismo. Assim, o autor inverte o jogo etnográfico e, ao invés de documentar os nativos melanésios, ele documenta os nativos ocidentais com a sua nova condição de viajantes, onde o turismo de exotismo global corresponde à simetria da globalização econômica. Em um vídeo que realizei, chamado São Paulo, a Terceira Margem Pancararu, tematizo a migração dos Pancararu para São Paulo, a formação de sua associação como parte de uma cultura política do grupo e a constituição da dança dos Praiás como parte de sua política cultural. O enfoque do vídeo foi a composição dessa performance, da dança dos Praiás, na cidade de São Paulo como uma estratégia contra-hegemônica. O embate nessas arenas entre a visibilidade da cultura versus a questão da política. A sequência inicial foi montada de modo a trazer ao espectador a sensação de distância que fora construída naquele instante entre o discurso de uma liderança pancararu, a curiosidade de um grupo de monitores de uma ONG e a interferência da coordenadora do evento. O vídeo explora, portanto, um episódio de antagonismo, suas cenas iniciais apresentam os ruídos e conflitos presentes e propõe pensar a performance pancararu como mecanismo de consenso no qual a cultura domestica o conflito. Quando eu vi vocês assim, eu queria só que você falasse a respeito disso, né, que deve acontecer, principalmente aqui em São Paulo, né? Eu, assim, a princípio eu falei, puxa, não parece índio. Isso foi o que rápido, foi a minha primeira sensação. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Falando de mortes, não aceitação, o nosso povo, por exemplo, foi um povo que existiu muito. Dá só um instante, por favor. Estou querendo mudar um pouquinho a dinâmica da oficina, porque eu estou querendo que as crianças aproveitem um pouco mais dessa oficina, né? A gente está fazendo perguntas muito maduras para a compreensão deles e, assim, só para
para vocês entenderem, a oficina de hoje, o tema é o toré, que é a dança, né, que é uma tradição do povo pancararu. Então, eu tô querendo que a gente foque mais na dança, aí vou deixar a Dora conduzir daqui para frente, tá? Agradeço a compreensão. É porque isso querendo conhecer o contexto histórico, a cultura, mas a gente não o horário marcou... não está propício, Não, né? não é nem isso, assim, a questão. A gente né? até tem um horário para trabalhar mais essas questões, mas hoje o projeto Saberes do Brasil, que programou a oficina, programou a dança, né? A gente está dentro de um calendário, né? Trabalhando Nordeste brasileiro, e hoje o tema é a dança, o toré dos pancararu. Então tá. Então os adultos vão ficar na vontade aí de mais perguntas, a gente faz outro horário aí. Pode fazer as perguntas, mas dentro desse contexto. Para concluir, apresento agora um curta experimental que realizei há algum tempo, onde esses temas trabalhados até aqui são pensados em uma chave ao lado da antropologia. Dialogando com as artes, o cinema procura problematizar a violência em relação ao regime imagético historicizado. Jean-Luc Godard disse mais de uma vez que a imagem é uma forma que pensa. Propõe utilizar livremente esse mote e pensá-lo junto com a antropologia. Le chant et le contre-chant sont des figures très connues du cinéma. En 1948, les Israélites marchent dans l'eau, vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau, vers la noyade. Chant et contre-chant. Chant et contre-chant. Le peuple juif rejoint la fiction, le peuple palestinien le documentaire. Chant et contre-chant. Imaginaire, certitude. Réel, incertitude. Le principe du cinéma. Aller à la lumière et la diriger sur notre nuit. Os praiás, remanescentes dos índios pancarus, são os membros de uma sociedade religiosa secreta exclusivamente masculina. Eu fui em 60, fui açucaro de um filho que estava trabalhando lá em São Paulo. Então, para mim, ele tinha com que me dar, eu ir e voltar. Quando cheguei lá, não achei. Aí passei 6 meses chorando. Para vir, não podia vir. Aí eu ia lá, assistia aqueles televisão. Agora eu vi aqueles índios, todos naquela roda, naquela forma, tudo cantando. Naquela forma, tudo com maracazinho cantando, sabe? Naquela forma, eles estavam. Aí eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito. Olha pra mim. Você achou bonito? Sim. E dei valor. Segurando só.
Só licença, pode só licença. Cadê ele Chant et contre-chant. Imaginaire, certitude. Réel, incertitude. Le principe du cinéma. Aller à la lumière et la diriger sur notre nuit.